Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar agora sobre enchentes, sobre chuvas, afinal estamos em janeiro. Olha, um aplicativo chamado Dados à Prova d'Água, que vai ser instituído, promete mudar a forma como as comunidades, a população e o poder público lidar com as enchentes. A gente vai ter mais informação, vai poder informar o poder público sobre o que está acontecendo, até índice pluviométrico, você vai entender já na nossa entrevista. E também vamos receber mais informação. Isso é muito importante nestes meses agora do início do ano. O nosso convidado aqui no Conexão Legislativa é o João Porto de Albuquerque. O João é pesquisador e professor da Escola de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Glasgow, na Escócia. E é de lá que ele fala agora com a gente. Seja muito bem-vindo. A primeira pergunta é como é que surgiu esse aplicativo que parece que tem a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, né, João? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Exatamente, o aplicativo nasce de um projeto internacional de pesquisa, né? Tem um projeto que envolve, além do Brasil, né, com a Fundação Getúlio Vargas e o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, né, um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele também envolve a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e aqui a Universidade de Glasgow e a Universidade de Warwick, duas universidades, então, do Reino Unido, né? Uma na Inglaterra e outra na Escócia, onde eu estou baseado agora. Então, ele é um projeto, um consórcio internacional, e a ideia surgiu, de fato, de interações que a gente teve, né? Principalmente com o CEMADEM, e da importância, como acho que você bem ressaltou, né? Da prevenção e das inundações, das enchentes que a gente tem, e principalmente nessa época agora de chuvas, né? Pois é, e me fala uma coisa, como é que vai funcionar na prática esse aplicativo? Porque me parece que tem a parceria ou a participação de estudantes, né? Achei bem interessante. Isso é uma coisa bastante interessante do processo que a gente montou, né? Porque ele é um aplicativo que a gente chama de dados cidadãos. Os cidadãos estão produzindo novos dados. E isso por quê? Porque a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né? E, de fato, os desafios de ter um monitoramento que cobre todo o território nacional são enormes. Então, apesar de a gente ter uma rede, né, de pluviômetros, de equipamentos que fazem a medição precisa da chuva, isso existe, né? Essa rede, ela não tem uma granularidade, né, aquela capilaridade de abranger todos os lugares e todas as áreas de risco. Então, a ideia é permitir aos próprios cidadãos preencherem o que a gente chama das lacunas de dados, esses buracos, né, que a gente tem, onde não tem o dado oficial, né? Entendi. Não tem o dado do pluviômetro oficial. Na minha cabeça, eu estou pensando o seguinte, seja aqui em São Paulo ou aí na Escócia, onde você está, os dados pluviométricos, ou seja, relativos à chuva, eu acho que aqueles 5 milímetros, 6 milímetros, vai chover hoje, você tem uma forma de medir. Só que assim, por exemplo, São Paulo mesmo, estado ou cidade, é muito grande. Tem sempre um órgão que fala, olha, vai chover 5 milímetros nesta terça-feira, tal, tal, tal. Mas é um dado de um local. Isso se espraiando para estudantes que vão ajudar no Brasil todo, a gente vai ter muitos mais dados, é isso? Exatamente. Então, a ideia é essa, a gente tem um potencial muito grande com as escolas, né? E o legal de trabalhar com escola é que a gente pode colocar os estudantes para, ao mesmo tempo que produzem dados e complementam a rede de monitoramento, né? Eles também aprendem. Aprendem sobre o que é dado, como se produz um dado, né? E qual a relação entre a chuva e o impacto local. Outro dado muito importante que o aplicativo também registra são os impactos locais da chuva, porque muitas vezes a gente tem a previsão meteorológica de quanto vai chover. Mas se essa chuva vai ter um impacto devastador, depende muito de condições muito locais, né? Quer dizer, depende de se a gente está falando de um lugar que tem pouca drenagem, né? E aí a água aumenta rapidamente e aí dá aquela enchente, aquela enxurrada muito devastadora. Esses dados são muito locais, né? Muito particulares. E para entender esse impacto local, né? A gente precisa de registro disso, né? Preciso, do local onde aconteceu, onde, por exemplo, como você falou, o que significa 20 milímetros de chuva? Bom, em São Paulo, na Paulista é uma coisa,
no Mboi-Mirim, do distrito onde que nós temos escolas parceiras, é bem diferente, né? Então, em um bairro de periferia com um diferente tipo de infraestrutura de drenagem, você pode ter um impacto muito diferenciado. Então, para entender esses impactos locais e essa correlação entre a quantidade de chuva e o que ela causa, né, é que a gente, então, tem um aplicativo para produzir esses novos dados. Acho isso interessantíssimo. Eu, por exemplo, eu ando de moto aqui em São Paulo, então eu costumo olhar de hora em hora. Então, assim, 14 horas tem lá, mais possibilidade às 15 horas temporal, né? Aí eu falo, então vou sair às 14 para não pegar tanta chuva, né? Agora, como é que um estudante, ele consegue medir o índice pluviométrico? Ele põe uma calha lá, é complicado ou é simples? Isso também é uma coisa bastante interessante, porque a gente desenvolveu, junto com os parceiros do CEMADEM, né, um método que, na verdade, é bem simples. É baseado em fazendo uma garrafa PET. Né? Dá para fazer um pluviômetro artesanal, que a gente chama, o chamado PluviPET, né? Que ele consegue medir a chuva, quer dizer, você pega uma garrafa PET, corta ela, né, e cria uma base nela e cria uma régua. Então, aquilo ali vai coletando a chuva, você vai medindo isso e consegue fazer o report no aplicativo, né? Fazer o relatório daquele dado que foi colhido ali no aplicativo. Então, com um instrumento simples e caseiro, ele até que tem uma precisão muito interessante, já nos dá uma informação bastante precisa, né? Por um custo muito reduzido. Eu acho que o desafio é dar uma permanência, né? Porque você pode instituir um projeto, um programa, o pessoal se entusiasma, não sei se isso no decorrer dos meses, do ano e dos anos vai continuar. Porque hoje a gente tem um aplicativo aqui, aplicativo não, na internet mesmo, você olha e tem lá, ele já pergunta, está chovendo aí na sua região? Porque hoje tudo é mapeado, né? Então você pode contribuir, está chovendo agora, não está chovendo, então um amigo pode se beneficiar. Eu acho que funcionaria mais ou menos assim. Mas eu queria saber... se isso já foi testado no Brasil e fora do Brasil e quais os resultados que vocês tiveram? Então, eu acho que você ressaltou muito bem os desafios, né? Tornar isso um programa sistemático. E como que a gente tornou isso sistemático? Colocou isso dentro do currículo da escola. Então, por exemplo, a gente está lançando agora, junto com o CEMADEM, uma disciplina eletiva que pode ser feita por alunos do ensino médio, onde eles, ao mesmo tempo que aprendem conceitos de gestão de risco, da enchente, da inundação, eles também aprendem conceitos de dados e como coletar esse dado. Né? E o interessante é que a gente fez, então, um teste piloto com 5 estados brasileiros. Foi bastante interessante, a gente envolveu mais de 300 estudantes, né, fazendo essa coleta sistemática de dados. Eles, então, faziam as medições, registravam e mandavam via aplicativo. E a gente desenvolveu junto com eles esse aplicativo, né, fazendo, então, uma melhoria, e isso foi em São Paulo, no Acre, no Mato Grosso, em Santa Catarina e em Pernambuco. Então, a gente pegou assim, estados muito diferentes, com realidades diferentes, mas que a gente sabe que todos eles no Brasil enfrentam problemas com inundações. Né? Então, a gente fez esse teste com as nossas escolas parceiras e também com as defesas civis, que são muito importantes nesse processo. Né? E também uma das coisas do aplicativo é que ele aproxima a defesa civil da escola, né? Porque aí você começa a ter um pouco mais dessa consciência dos riscos nas pessoas que moram em áreas de risco. E isso também pode levar, então, a transformações de mais longo prazo, né, das pessoas começarem a, de fato, medir, entender esses problemas locais e pensar em soluções mais duradouras, né? Ou seja, tanto na prevenção, de melhorar os alertas antecipados, né, como você estava falando, né, às vezes a gente tem o alerta de em tal hora vai chover tanto, e a gente sabe que esses alertas têm uma qualidade muito diferente em São Paulo, né, do que em outros lugares do interior do Brasil, ou mesmo em algumas regiões de São Paulo, em relação à Paulista, a gente já vê muita diferença da qualidade de dados e, com isso, a qualidade dos alertas que a gente pode gerar. Então, a melhoria da qualidade dos alertas é um impacto importante, mas também é um novo jeito de olhar para o território, para essa relação entre a chuva e o impacto, que isso, então, vai proporcionar medidas de mais longo prazo, né, como melhorias estruturais, né, para resolver.
para melhorar as chuvas. Desculpa. Agora, quando você fala em alerta, é sempre um alerta muito próximo de minutos ou de horas, porque não adianta, o aluno ele não vai prever se amanhã vai chover 10 ou 20, 30 minutos. Ele vai mostrar que, olha, agora aqui no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, está chovendo 10 milímetros. E está aumentando, já está passando agora, está com 15. Então, aí quem mora perto fala, opa, eu moro num lugar baixo, perto do rio, e aí esse sistema de comunicação pode falar, não, realmente a gente vai ter talvez que sair de casa, vai ter algum tipo de problema, né? É mais ou menos por aí. Isso, exatamente, porque aí são alguns momentos diferentes, né? Tem o momento do monitoramento, que é, por exemplo, quando tem um episódio, como foram mostrados nas imagens, né? Registrar esse momento, né? E aí tem um outro momento que é usar esses dados, até a gente usa modelos de inteligência artificial, usa modelos quantitativos, né? Para correlacionar e entender melhor, né? Que quantidade de chuva vai gerar qual impacto. Então, com isso, no longo prazo, a gente melhora o alerta. Quer dizer, o alerta, então, por exemplo, o CEMADEM vai ter um modelo melhor a partir dos dados. Mas a melhoria desse modelo de alerta, ele só é possível a partir do monitoramento em tempo real, como você está falando. No monitoramento, ele vai registrando, essa chuva, esse impacto, essa chuva, esse impacto. Tantos milímetros nesse dia, o que gerou de impacto? Então, a gente vai começando a aprender essa correlação. E aí os modelos computacionais conseguem, então, extrapolar isso para uma região maior e, então, fazer uma previsão. E aí, quer dizer, na próxima chuva, aí ele já consegue, de fato, avisar com um pouco mais de antecedência. E falar assim, olha, estamos esperando uma chuva de 50 milímetros, né? 50 milímetros em uma hora é uma boa chuva. Então, o que isso vai causar onde eu estou? Então, a gente vai aprender isso para a próxima chuva. Agora, a previsão é realmente uma coisa difícil, né? Você é pesquisador e professor da Escola de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Glasgow, como é que chama o país? Na Escócia. Na Escócia, exatamente. Mas qual que é o seu ramo específico eu estou perguntando isso justamente porque de pesquisa e de aula. Eu sou professor do que se chama de analítica urbana, Urban Analytics, que é juntar dados, né, computacionais com conhecimento das ciências sociais. Então, minha formação é em ciência da computação e geografia. Eu combino esses dois campos e trabalho interdisciplinarmente, né, no que se chama de geoinformática. Então, entendi. Eu trabalho com informação geográfica para entender melhor o espaço urbano. Por isso que eu trabalho na escola de ciências sociais, mas na seção de estudos urbanos, né? Entendi. E dirijo aqui, eu sou co-diretor, né, de um centro que a gente chama de Centro de Grandes Dados Urbanos, né, de megadados urbanos, ou Big Data urbano. Né? Que legal. Então, a ideia é usar dados de uma maneira mais inteligente para, de fato, fazer um melhor planejamento, fazer uma melhor gestão urbana. Se você tiver esses dados mais nesse microcosmo de bairros, por exemplo, ou pelo menos de regiões, vamos pegar na cidade de São Paulo, ao longo dos anos você consegue estabelecer algum tipo de recorrência, algum tipo de padrão ou não? Porque até hoje a gente fala, poxa, tudo evolui tecnologicamente tanto, mas, pessoal, dá uma previsão, aí você sai, não é. É chuva? Não é. Tá sol. É sol? Não. Choveu. Como é que a gente ainda não consegue, diante do histórico, prever se vai chover muito ou pouco ou não? Essa é uma pergunta interessante, porque de fato, né, a gente queria a bola de cristal perfeita, né? Isso realmente os modelos também não podem dar. Por quê? Porque o sistema, né, meteorológico e, nesse caso, hidrológico, quando se trata de enchente de rio, né? É um sistema complexo, né? Tem muitos fatores envolvidos. Então, aqui, quando a gente está falando de prever o impacto da inundação, né? Um alerta baseado no impacto, a gente tem duas incertezas. Tem a incerteza, primeiro, do próprio fenômeno meteorológico, que tem a previsão meteorológica em si, que existe uma certa incerteza, e como é que a gente reduz essa incerteza? Com melhores dados. Você pode ver que isso é bem claro, né? Que para as regiões em que a gente tem dado de melhor qualidade, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, em que a gente tem um microradar, que é muito mais granular, a gente vai ter uma previsão meteorológica, né, melhor do que em outra região em que a gente não tem o radar, né, que muitas outras regiões do Brasil a gente não tem o radar com a qualidade que a gente tem na cidade de São Paulo, por exemplo. Né? Então, essa é uma questão meteorológica, mas também tem a incerteza do impacto, né, do que essa chuva vai causar no local. Então, a gente vai melhorando os modelos com o tempo, mas sempre tem um pouco de incerteza residual.
Aí na Escócia chove muito ou vocês têm outros tipos de problemas climáticos? Aqui chove muito também, Jeremias. Aqui chove bastante. Mas interessantemente, né, com as mudanças climáticas, né, o tipo de chuva aqui geralmente é diferente. É aquela chuvinha, né, mais constante, né, e que, num certo sentido, é mais fácil, porque já se desenvolveu sistemas para lidar com ela. Mas com a mudança climática, os eventos extremos até aqui também estão se intensificando. Então, isso é interessante. A sua pergunta falando da relação com o contexto internacional é muito própria. Eu volto para ela agora, porque, de fato, essas mudanças climáticas e os novos eventos, né, têm feito com que os pesquisadores internacionais se interessem muito pelas essas coisas que a gente está desenvolvendo no Brasil. Que legal. E olha só, vou até ler um pouquinho aqui da pauta que me passaram. A aplicação permite deste aplicativo, aliás, ó, para você já, se quiser, pode baixar já. Dados à prova d'água. Daqui a pouco o João Porto explica. Parece que só tem no sistema da Play Store da loja da Google, tá? Por enquanto. Mas é o seguinte, a aplicação permite ainda enviar informações sobre áreas alagadas, intensidade da chuva e altura da água no leito do rio. Informação super importante, mas isso aí já não é a população que está informando. Seria, no caso, por exemplo, por meio do... Como é que chama o órgão que você falou aqui, que é o Sematec, né? Semadem. É que ele devolve essas informações para a população, é isso? Exatamente. É isso que é o legal do aplicativo, né? Que é essa comunicação bidirecional. Uhum. Então, assim, a população informa, por exemplo, o monitoramento da quantidade de chuva, né, nos pluviômetros artesanais. Ela informa os impactos locais, se tem área alagada, se ela está vendo, né, uma área como que apareceu na foto, mas ela também recebe, por exemplo, os dados de zonas de risco, né, que estão mapeadas, e se ela se encontra numa zona de risco conhecida, né, ela também recebe esses dados oficiais que geralmente eles existem e estão lá no site do Semadem, mas quem é que acessa? Né? Então, quer dizer, você trazer isso para o aplicativo aproxima do cidadão, o cidadão começa a ter isso mais acessível, mais próximo, para ele poder relacionar com a realidade do território dele. Entendi. Agora, ô João, a gente, em tempos de mídias sociais tão exacerbadas, né? Cada um fala uma coisa e às vezes de vez em quando fala assim, mas essa coisa de efeito estufa, aquecimento global, isso é balela, né? Você estuda um pouco disso, o que você pode trazer aí para a gente, diretamente aí de Glasgow, na Escócia? Interessantemente, a gente acabou de ter em Glasgow, né, você está bem lembrando, né, Jeremias, a Conferência Internacional do Clima, né, a COP26, que foi aqui em Glasgow, de fato, né, eu acho que resta muito poucas dúvidas no mundo científico de que existe o componente antrópico do efeito estufa, ou seja, de que, de fato, né, existe a contribuição para a intensificação dos efeitos que a gente está vendo de fato causada, né, pelos gases jogados na atmosfera. Quanto a isso, não tem muita discussão no meio acadêmico mais, porque de fato é um consenso muito forte, né? E de fato está ficando cada vez mais evidente esses impactos, né, os efeitos. Então, na verdade, o que se está se falando agora muito são duas linhas, né? Uma é mitigação, que é como reduzir, então, a emissão de gases, né, para reduzir esse efeito estufa, e a outra é saber que, de fato, o clima já mudou. Né? Então, eu estava falando agora, a gente está vendo aí no Brasil, em janeiro, né? Veja o que está acontecendo na Bahia, que aconteceu, Minas Gerais, São Paulo, né? A gente está tendo chuvas cada vez mais fortes e mais frequentes, né? Então, isso está aumentando, e isso foi previsto nos modelos muito claramente, né? Climáticos, de que a gente vai ter não só mais chuva, mas principalmente chuvas mais concentradas, ou seja, o que a gente chama de eventos climáticos extremos, né? Então, existe um componente aí que a gente chama de adaptação, porque a gente não tem como mais, a gente já está numa nova realidade, tem que viver com essa nova realidade. Isso significa que, por exemplo, países que não tinham esse tipo de enxurrada, de chuva forte que a gente tem, agora passam a ter, como aqui na Escócia, como na Alemanha. Na Alemanha tivemos, ano passado, uma chuva devastadora que matou várias pessoas, uma coisa inédita, né? Quer dizer, uma coisa há muito tempo não vista, vamos dizer assim, no contexto da Alemanha. Então, eu acho que assim, essas mudanças climáticas já tem evidência muito clara delas, como elas estão acontecendo. Então, agora é como é que a gente tanto mitiga para evitar que ainda fique maior, como também vive com elas um pouco, porque um pouco já causou a mudança no sistema climático. Pois é, a gente aqui, não sei se você tem acompanhado as notícias no Brasil, a gente teve aqui enchentes, Minas Gerais, né, desmoramentos na Bahia.
E aí nós estamos vivendo uma crise hídrica que pode afetar, inclusive, o estado de São Paulo. Graças a Deus tem chovido bastante, mas eu vinha no caminho pensando na chuva de hoje, né? Será que dá? Porque a chuva é janeiro, fevereiro, março, né? E aí depois tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Aí até novembro para a gente viver com essa água que está chovendo agora, né? De um lado, escassez de água, de outro, enchentes muito fortes. Então, os dados que vocês estudam é muito importante. Fala mais para mim de como é que é esse projeto, porque deve ser um projeto grande, e como é que a Fundação Getúlio Vargas, vocês em Glasgow, vão caminhar para depois ter uma interlocução com aqui a Assembleia Legislativa, o Executivo, porque vai precisar estabelecer políticas públicas à medida que os dados avançam, né? Com certeza, a gente está muito interessado nisso agora. Agora que a gente conquistou, né, um resultado importante de pesquisa, né, que aí no nosso mundo foi isso, quer dizer, a gente conseguiu mostrar claramente de que esse aplicativo é viável e de que os dados coletados, né, têm qualidade e podem ser usados efetivamente no monitoramento. Então, é isso que a gente estabeleceu cientificamente, né, fez comparações sistemáticas, né, e quantitativas para mostrar que esse dado é possível e temos aí o aplicativo, que é a nossa prova de conceito. Então, agora que isso aconteceu, né, o nosso planejamento com o CEMADEM, então, é fazer disso um programa sistemático com as escolas, e a gente tem que trabalhar em duas vias em relação a políticas públicas. O primeiro é pensar, de fato, nisso como uma política educacional, mas, ao mesmo tempo, uma política que contribui para os planos de adaptação ao clima, né? Para os planos de resposta à mudança climática do Brasil. Então, a cidade de São Paulo, por exemplo, né, apresentou um plano de adaptação à mudança climática. Agora, por exemplo, esse nosso aplicativo pode apoiar esse plano e fornecer dados importantes para que essas políticas públicas sejam implementadas. E, por outro lado, de fato, usar os dados para fazer melhorias, né? Então, por exemplo, nos territórios que a gente trabalha, né, que infelizmente a gente sabe que no Brasil, né, acontece essa composição do risco. Não todos, mas muitos territórios de risco também estão de vulnerabilidade social. Sim. São assentamentos precários, são favelas. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar com política habitacional junto com a política de prevenção de risco. Então, a partir da gente entendendo melhor essas dinâmicas de risco local, a gente pode fazer um melhor planejamento urbano. Eu fico pensando, você na Escócia, por exemplo, você falou de vulnerabilidade social, então não sei se você conhece bem São Paulo, aqui a gente tem o bairro do Pantanal. Como é que você vai explicar para os escoceses? Falar, olha, as pessoas moram no Pantanal, mas como assim? Pantanal não é lugar de morar, né? Então, assim, é lógico que quando tiver enchente, a água vai invadir, porque, né? Esses dias eu vi também, alguém publicou nas redes sociais, né? Vale do Anhangabaú, enchente de novo. E eu falei, gente, aquilo é um vale. Então, o ser humano é que foi lá, a gente foi lá e mudou a configuração da coisa. Mas é um vale, vai encher d'água. Ou se você não tiver uns meios tecnológicos para que isso não aconteça, né? Bom, eu queria deixar você à vontade para finalizar isso, eu esqueci alguma coisa, e principalmente para falar que, como é que eu coloco no sistema da Play Store da Google? Dados à prova d'água ou tem... Isso, exatamente. Dados à prova d'água. Pode digitar dados à prova d'água e procurar lá, né, para estar disponível para todos os celulares Android, na plataforma da Google. A gente vai lançar para iPhone, né, no sistema Apple, então está previsto em fevereiro ou março para sair para o Apple, mas para o Android já está disponível e eu incentivo a todos usarem, a baixarem, né, já podem produzir dados, já estamos tendo dados produzidos por gente no Brasil todo, em muitos lugares do Brasil, né, e olhando e registrando, como você falou, né, as chuvas, os impactos, as áreas alagadas que a gente está vendo todo dia, a gente pode ajudar e com isso a gente se torna um cientista cidadão. Essa que é a ideia, quer dizer, um cidadão que é cientista também, porque está fazendo ciência junto com a gente a partir de estar coletando esses dados e ajudando, então, a gente entender melhor e, com isso, melhorar a prevenção, né, de impactos devastadores de chuva. Você sabe que, vou te pegar um exemplo de um aplicativo, né, que é muito usado em Israel e aqui no Brasil a gente usa muito o Waze, por exemplo, e eu fui até um local que tinha um acidente. E aí eu saí, não podia passar. Aí a gente voltou e ficou, era um local que a gente não conhecia, e Bahia estava no mesmo local. E eu falei, poxa, se eu tivesse colaborado e colocado lá que tem um acidente, o próprio aplicativo teria calculado para eu evitar voltar no mesmo local, já que eu desconhecia, que eu dava a volta e voltava no mesmo local.
Eu acho que com esse aplicativo é a mesma coisa. E o brasileiro gosta de colaborar. Então, acho que é bem legal. Ó, vai lá, baixa dados à prova d'água e já está no sistema da Play Store. E aí você consegue colaborar. É intuitivo, é fácil. Eu não tenho como mostrar aqui porque o meu sistema é iOS. Mas é intuitivo. Basta você colocar lá se está chovendo, se não está. Mas isso é para toda a população ou é só para os estudantes? Ele vai ser aberto para toda a população, mas nesse momento agora, a nossa campanha principal é com os estudantes. Por quê? Porque a gente quer que seja um monitoramento sistemático, né? Que é assim, você pode colocar um dado só, mas na verdade, se você registrar isso com constância, esse dado fica muito mais interessante, né? Então, agora, a nossa porta de entrada na comunidade é através das escolas e das defesas civis, né? Mas toda a população pode baixar o aplicativo, sim, e pode registrar, sim, dados lá, tanto em relação a essas de inundação e tudo, né? Quanto também de ver as informações oficiais do CEMADEM e da CPRM, né? Que faz o mapeamento do serviço de risco, o Serviço Geológico Brasileiro, né? Estão disponíveis lá na plataforma para todos os cidadãos poderem contribuir. Você falou uma coisa importante, a Defesa Civil. Eu me cadastrei, eu não lembro o número agora, mas é fácil procurar na internet. Você liga para um número e você fica cadastrado automaticamente, eles te mandam a mensagem. Eu recebo sempre, né? Cuidado, chuvas intensas na região norte de São Paulo, que é onde eu moro. Então, vai ter essa comunicação com a Defesa Civil? Com certeza. A ideia, por exemplo, nós já estamos em contato, né, já trabalhamos muito proximamente com algumas defesas civis. A do Acre, por exemplo, já usa o nosso aplicativo para justamente poder fazer esses alertas por SMS melhores. Então, quando a gente estava falando dos melhores alertas, assim que eles vão chegar no cidadão, né? A própria Defesa Civil vai conseguir entender melhor, né? A Defesa Civil recebe do CEMADEM o alerta e ela repassa para a população. Como que ela repassa? Através do serviço de SMS. São muito importantes e o cidadão pode se cadastrar, a Defesa Civil tem um banco de dados com quem mora, em que área de risco, e ele então pode fazer esse repasse e avisar, e aí, como você falou, isso muda a vida, né? Porque você pode evitar muitas das fatalidades de chuvas fortes são muito evitáveis. A Defesa Civil fala muito disso, né? Porque as pessoas se expõem demais ao risco. Ela entra na chuva, na enxurrada, elas, por exemplo, não sabem que vai ter e não faz esse planejamento, como você falou, vou esperar um pouco, a chuva passar, a chuva mais forte passar. Então, com esses alertas mais detalhados, que a gente trabalhando com a Defesa Civil, o cidadão se programa melhor, a gente tem menos impacto, principalmente, né, o impacto humano, né, de fato a gente não ter as mortes que infelizmente toda estação chuvosa a gente tem no Brasil, mas também de danos, né, ao longo prazo, de evitar esses danos aí, por exemplo, de carro, de propriedade, muito impacto financeiro e econômico até para o país. Muito obrigado. Eu conversei com o João Porto de Albuquerque, pesquisador e professor da Escola de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Glasgow, na Escócia. Ele está trazendo aqui as novidades sobre o aplicativo Dados à Prova d'Água. Vai lá, baixa e contribui. Por enquanto está só na Play Store da Google, mas vai ter no sistema iOS também. Principalmente se você é estudante, professor, vai lá, baixa, porque você vai entender e aprender com a natureza, não é, João? Porque se a gente não entende, a gente não tem como fazer a nossa proteção e nem como defender o meio ambiente e tudo mais, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Quando tiver notícia nova aí da Escócia, manda pra gente que a gente repercute aqui. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Conexão Legislativa fica por aqui.